Oi, meu nome é Luiz Sérgio Torres, eu sou psiquiatra, para quem não me conhece. Sou psiquiatra e psicoterapeuta, formado pela Santa Casa de São Paulo, e estou há mais ou menos 18 anos aqui em Porto Alegre. Eu faço trabalho também em psicoterapia com a hipnose médica, tanto a ericksoniana como a hipnose clássica. O objetivo hoje é bater um papo com vocês a respeito desse instrumento terapêutico que é a hipnose e a eficiência, a importância que ela tem na psicoterapia. A hipnose, em resumo, hipnos significa sono, ose é estado de, então é estado de sono. Na realidade, a hipnose é um estado intermediário, né, entre o sono e a vigília, que a gente denomina transe. Transe é um estado onde a pessoa tem a consciência de tudo que ocorre, mas está num estado além do relaxamento profundo, um estado muito benéfico para a saúde física e emocional, um estado anti-estresse, onde há um foco muito específico do indivíduo naquilo que vai ser trabalhado, ou condicionado, ou buscando memórias relacionadas a traumas ou a situações patológicas. A hipnose, a indução, o transe, é um estado onde predominam no eletroencefalograma as ondas alfa. Ondas alfa são ondas de recuperação e de repouso mental. É um estado muito benéfico, tanto fisicamente como mentalmente e emocionalmente, e que proporciona atingirmos planos mentais mais profundos, como o que denominamos subconsciente ou até mesmo inconsciente. E é nesse local, nesse compartimento mental, que existem diversas situações onde, positivas e negativas, geralmente traumáticas, onde nós deletamos, engavetamos o problema, tentamos nos esquecer e junto com o trauma e a situação conflituosa, ou as situações, as emoções ficam ali armazenadas. E isso no futuro, havendo um desencadeante, a pessoa apresenta aquela manifestação traumática, aquela sensação associada ao trauma. Então a hipnose proporciona o acesso a memórias traumáticas. E é importante nesse acesso, a pessoa sabe que é uma lembrança, mas é uma lembrança vívida, né? A gente denomina de hipermnésia, uma lembrança muito associada a detalhes e com uma vivência emocional mais intensa, que a gente chama de catarse, que é terapêutico, porque a emoção vindo à tona, a pessoa expressando isso, faz com que aquilo possa ser aliviado. E é importante que o hipnoterapeuta ressignifique e ressimbolize o trauma. Na realidade, não é o trauma específico que gera as patologias ou as limitações. Parece muito estranho o que eu estou dizendo, mas são mais as crenças associadas ao trauma. Aquilo que a pessoa concluiu no inconsciente a respeito daquele fato traumático. Por exemplo, um indivíduo que tem uma fobia, um adulto jovem, que tem uma fobia social de dar uma palestra ou de falar em público. Ele começa a tremer, ter taquicardia, mesmo sabendo bem do assunto, dominando o assunto e sabendo que é capaz. Ao fazermos a hipnose, podemos detectar que houve uma vivência na infância traumática, por exemplo, o primeiro dia de aula, onde ele estava aprendendo, estava expondo uma leitura e teve dificuldade, os amigos brincaram em relação àquilo, a professora não soube conduzir, e a partir daquele evento traumático, ele gaguejou, teve dificuldade, a partir daquele evento ele criou uma crença de incapacidade, que na realidade não existe, que é natural as crianças terem uma dificuldade, a gente cometer um erro desse tipo. E essa crença de incapacidade é que leva a pessoa a ter limitações no futuro em relação a outras coisas. Por exemplo, uma promoção no trabalho, a pessoa já se vê desesperada, não aquela ansiedade natural, mas uma ansiedade mais intensa, ou quando vai expor um tema em público, desproporcional ao fato em si, porque aquela situação em adulto, quanto adulto, é como um gatilho para aquela crença que foi formada a partir daquela vivência lá na infância. Então a hipnose traz à tona, proporciona isso e proporciona a possibilidade de, não é incutir uma outra crença na pessoa, isso é impossível, mas no diálogo durante o estado de transe,
convencer, e a pessoa se convencer de que a crença de incapacidade não é verdadeira, ou seja, ressimbolizar e ressignificar. O indivíduo pode perceber no estado de transe, além de ter o alívio da catarse, né, perceber que a crença verdadeira seria: não, toda criança pode cometer um erro, se enganar quando está aprendendo, foi mal conduzido, na realidade eu sou capaz, e isso foi uma vivência que já ocorreu e que pode ser natural para a maioria dos que estão aprendendo. Então, a partir do momento que uma nova crença no inconsciente é reestruturada, é uma rede de mudanças que ocorrem na vida da pessoa muito importantes. Há uma mudança radical, porque são todas conectadas. Uma nova crença de ser capaz proporciona que a pessoa se permita viajar mais, se permita trabalhar, enfrentar mais desafios, se arriscar mais, concluir tarefas que anteriormente achava que não fosse capaz, e por aí vai. Uma outra modalidade da hipnose é a possibilidade do condicionamento mental, ou seja, se coloca no estado de transe, que é esse estado entre o sono e a vigília, e utilizando as leis da sugestão, as afirmações em neurolinguística e a visualização, é possível, eu vou colocar entre aspas, o programar o inconsciente do indivíduo, desde que essas sugestões e essas modificações de crenças estejam de acordo com o que o indivíduo realmente quer obter e acha que é possível. Nesse condicionamento entra um processo da PNL, da neurolinguística, que é chamado de PCM, onde é possível, sou capaz e mereço. Então, todo condicionamento onde esses três itens estejam em ressonância, né, em consonância com a vontade da pessoa, é possível uma programação, né? É importante entender que a hipnose médica, ela é totalmente contrária à hipnose circense de palco, que não serve para absolutamente nada, só para um autoexibicionismo. A hipnose médica, ela visa tratar traumas, conflitos, tratar patologias psiquiátricas como um grande coadjuvante. Ela é muito útil para transtornos de ansiedade, para fobias, para manifestações de gagueira, de dificuldades inconscientes, né? Melhorar a autoestima. Então é um coadjuvante importante terapeuticamente. E é importante tirar alguns mitos da hipnose, que muitos leigos têm, que a pessoa, por exemplo, um dos mitos é que a pessoa fica totalmente inconsciente. Isso não existe, tirar a consciência. A pessoa sempre tem a consciência de onde está, o que está acontecendo, mas um hiperfoco, está bem focado naquela situação, naquela pergunta que está sendo feita, naquela vivência relacionada ao trauma, mas sabe que está no processo terapêutico. Outro mito que a hipnose de palco causa, né, é que fica à mercê do hipnólogo, que nós que fazemos a hipnose temos poder. Isso não existe. Tudo que é feito é uma auto-hipnose. Na realidade, a pessoa se permite entrar naquele estado de transe. E se a pessoa não se permite, não há indução que a gente faça que consiga levá-la a esse estado, ou levá-la, né? Um outro mito é de que o condicionamento pode ser prejudicial se forem sugeridas crenças ou pensamentos contrários à ética e à moral da pessoa. Isso é impossível também. Isso é de filme, é de circo, essa hipnose não existe. A pessoa mesmo no transe, entre o sono e a vigília, ela sabe exatamente o que tem a ver com o sistema de crenças, no sentido morais e de caráter, e não é impossível mudar isso da pessoa. Então, na realidade, o indivíduo tem um comando sobre o que acontece, e nós, hipnólogos, somos facilitadores desse acesso ao inconsciente e também, obviamente, tecnicamente, facilitadores dessa ressimbolização e ressignificação de conflitos e traumas que são altamente terapêuticos. E eu percebo assim que todos nós temos um inconsciente com material conflituoso. É impossível não haver isso, né? E é fundamental em qualquer patologia psiquiátrica
valorizarmos esse aspecto psicológico, porque mesmo tratando medicamentosamente, por exemplo, um transtorno do pânico ou de ansiedade, existem esses mecanismos desconhecidos que contribuem, né, como gatilho para aquela ansiedade, para aquela manifestação. Eu não vejo a hipnose como mágica para se tratar, ela é mais um elemento, um procedimento muito útil para muitas pessoas, não todas, principalmente pessoas sugestionáveis e sensíveis. Então tem a sugestionabilidade e a sensibilidade que podem ser avaliadas por testagens que nós fazemos. E mesmo todos nós somos sugestionáveis e sensíveis, mas mesmo aqueles que não são muito sugestionáveis ou sensíveis, dependendo da maneira que é conduzida a psicoterapia, a pessoa aceitando a busca desses conflitos e esse tratamento vai entrar em transe e vai ter benefício. Então isso, no primeiro momento, é uma síntese bem breve, mas importante sobre o que é a hipnose. E com o tempo a minha ideia é ir mostrando para vocês o link que existe entre a hipnose e os transtornos psiquiátricos. Por exemplo, como a hipnose pode ajudar no transtorno de ansiedade generalizada, numa fobia social, em sintomas depressivos graves. Tudo isso ao longo do tempo a gente vai conversando. Então é um prazer estar falando com vocês sobre um tema muito interessante, que é muito útil para a saúde emocional, e gostaria de continuar no próximo módulo comentando sobre a ação da hipnose sobre a ansiedade patológica. Dentro da ansiedade patológica existem o TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, as fobias, os transtornos do pânico e assim por diante. Então esse é o nosso próximo módulo. Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima.